Então, lembra da nossa trajetória? Da onde que veio a Páscoa? Então, hoje, segundo episódio. Fica aí com a gente. Ontem nós vimos que o faraó, o malvado faraó, mandou jogar as crianças lá no rio Nilo. Todos os meninos eram jogados lá no rio Nilo. Coitada das crianças, elas estavam morrendo afogadas e ninguém podia fazer nada. E só as crianças do povo de Deus eram jogadas lá. Os meninos, porque o faraó tinha medo que eles crescessem, ficassem fortes, se revoltassem contra ele. Então, ele mandou que os egípcios jogassem todos os meninos lá no rio. Que tristeza para o povo de Israel, o povo de Deus. Teve uma mulher que, quando ela estava grávida, ela estava com muito medo, porque ela não sabia se ia ser uma menina ou um menino. Naquele tempo não dava para saber antes do neném nascer. Quando o neném nasceu, ela ficou muito preocupada, porque era um menino. Ela escondeu ele por 3 meses em casa, mas chegou um tempo que não deu mais para esconder ele lá na casa dela, porque ele começou a chorar muito alto, né? Daí você sabe quando o neném começa a chorar alto. Então ela teve uma ideia. Com o coração muito apertado, ela decidiu: vou fazer um cesto, mais ou menos parecido com esse tipo de cesto assim ela fez. Ah, mas você vai dizer, mas isso dali, para que um cesto assim? Ela ia botar o neném no cesto lá no rio. Ah, mas um cesto no rio, ele vai afundar? Não. Essa mãe, ela fez ele bem fechadinho e passou uma tinta ao redor chamada betume. E essa tinta ajuda a flutuar na água. Só que eu não tenho betume, então eu vou usar esse daqui. Ela fez um cesto bem fechadinho, bem protegido e colocou o neném lá dentro, bem protegido. Ela não sabia mais como fazer, mas ela confiava em Deus. E ela sabia que Deus iria cuidar do neném dela. Colocou a tampa no cesto e foi lá no rio. E lá ela colocou, no meio do junco, que eram essas plantas aqui que tinham ao redor do rio. E foi embora. De longe, uma menina ficou espiando, ficou olhando para ver o que ia acontecer com o menino. Esse menino era o irmãozinho dela. E lá estava ele, no rio. E ela espiando ele entre os juncos. Vocês nem sabem quem foi tomar banho naquele rio. Ninguém menos que ela, a mais, a filha do rei. A princesa foi tomar banho lá no rio. Ela e as empregadas delas foram junto. As empregadas estavam caminhando ao redor do rio e elas viram um cesto boiando lá. Nossa, o que será isso? Traz aqui, disse a princesa. E elas então foram lá pegar. Pegaram o cesto e levaram para a princesa. E quando a princesa abriu, o que ela achou lá? Um bebê chorando. Ela disse: esse bebê é dos israelitas, é deles, só pode. Então a menina que estava espiando, ela chegou: oi, princesa, você quer que eu ache alguém para cuidar desse neném? A princesa, com muita pena daquele bebezinho fofinho, disse: sim, boa ideia, traga-me alguém para cuidar desse neném. Vocês nem sabem quem que a menina foi buscar. Claro, né? A mãe do menino. A princesa não sabia que ela era a mãe do menino. Então ela veio lá e a princesa disse para ela: tome, pega esse neném, cuida dele para mim, cuida dele até ele crescer. Quando ele ficar maiorzinho, você traz ele de volta, que daí ele vai ser meu filho, tá bom? Tá bom, disse a mulher. Eu vou pagar também para você cuidar dela. Muito obrigada, disse a mulher e levou o neném para casa para cuidar do neném. Que história fantástica! Alguém sabe de quem que é essa história? Moisés, né?
Moisés, a princesa deu esse nome para ele porque ela disse, foi tirado das águas. Me lembrou de um versículo lá de Provérbios, essa história. Lá de Provérbios 37:5, que diz assim, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Foi o que a mãe desse menino fez. Ela confiou em Deus. Ela não sabia como seria. Ela não sabia se o menino ia sobreviver, o que ia acontecer com ele. Ela só sabia que Deus iria cuidar dele e colocou lá no rio Nilo. E assim a princesa pôde achar ele. Que nós também possamos sempre lembrar do Senhor e colocar a nossa vida nas mãos dele, mesmo que tudo pareça difícil. Talvez você não está correndo risco de vida, ou talvez esteja, mas confia no Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós, beleza? Então, pessoal, é isso. Amanhã tem a continuação para ver o que vai acontecer com esse menino quando ele voltar para casa, quando ele ficar grande. Talvez você já saiba um pouco da história dele, mas continua aí com a gente para ver o que tem a ver essa história com a Páscoa, beleza? Espero vocês amanhã. Tchau, tchau!